Oi, voltei para vocês com o nosso canal Mãe Vlog Assim. Não se esqueça de escrever aqui embaixo, tá? Eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu me chamo Camila Lima, sou de Gravataí. Hoje o tempinho tá assim, meio estranho, tá? Esse aqui é meu espaço, meu cantinho, né? O que eu queria contar para vocês? Como toda mãe, a gente conhece os filhos. A gente percebe quando tem alguma coisinha diferente. Eu queria que vocês deixassem aqui escrito como foi que vocês perceberam o autismo, se foi o doutor, se foi um familiar, com qual idade. Isso é bem importante para nós poder compartilhar. Então, assim, vou contar a minha experiência, como eu percebi o autismo na Sofia, né? A minha vida sempre foi muito corrida, né? Como eu coloquei desde o início, eu trabalhava em farmácia, né? O que eu percebi? Entre rotinas diárias, eu percebi um certo choro a mais na Sofia, né? Eu parei muito pouco com ela desde que ela nasceu, né? Acho que cheguei a cuidar dela mesmo de bebê uns 2 meses. Quem cuidou foi a minha história toda foi a minha mãe. Minha mãe veio pra cá, me ajudou bastante, cuidou da Sofia. Criou a Sofia até mais ou menos quase 2 anos, né? Daí eu perdi meu pai, né? Na época da Covid. Minha mãe retornou para a cidade dela. E foi onde a gente começou uma nova etapa da vida, né? A Sofia passou a ficar com as manas durante um período, tem uma de 18 e uma de 15. A Sofia passou a ficar com elas no período em que eu estava trabalhando. Eu sempre trabalhei só à tarde, né? Da tarde até a noite. E nesse meio período meu marido chegava, ficava com a Sofia, né? E com as meninas. Bom, eu comecei a perceber que no horário que eu saía para trabalhar, a Sofia tinha alguns comportamentos meio diferentes das outras, né? Era um choro a mais, uma agressividade a mais. Tinha vezes em que ela fazia várias coisas para chamar atenção que me colocava em dúvidas, assim. Várias vezes eu fui, sim, como mãe, fui trabalhar chorando por deixar ela. Ela me mordia, ela me batia. E eu comecei a ver que isso não era uma atitude normal, não podia ser só uma birra, ser só uma contrariação, sabe? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Mas a gente correndo, trabalhando, foi deixando, né? Marquei um pediatra primeiro. A pediatra não viu muita coisa de anormal. Comecei a me preocupar porque nesse meio tempo eu percebi que a Sofia tinha os pezinhos um pouquinho tortos. Ela tava, conforme ela via crescendo, fora a agressividade, ela começou a desenvolver algumas coisinhas diferentes, como no andar, o pezinho dela tava um pouquinho torto. Ela tinha algumas questões gástrio, né, algumas alergias que é bem mais avançadas, programa intestinal, respiratória, tudo isso foi evoluindo, né? Então, em torno dos 3 anos, mais ou menos, até o meu caso foi no meio de uma consulta que eu fui levar ela, né? Eu percebi, assim, me afastar um pouquinho dela, que ela meio que baixava a cabeça e olhava por cima as pessoas. Aí ali eu comecei a ver que tinha alguma coisinha diferente, assim, uma coisinha que não era tão comum quanto era das outras meninas, né? Então eu resolvi ir um pouquinho a fundo, começar a observar um pouquinho mais e buscar um pouquinho mais de conhecimento. E foi a chave que me ajudou. Então, eu gostaria que vocês me falassem, me colocassem aqui qual foi a experiência de vocês, como vocês viram essa evolução, para a gente poder dividir também com algumas mamães que ainda não sabem, né? Isso é bem importante. Agora, conforme eu vou fazendo, eu vou passando para vocês essas experiências, essas novidades, e eu espero poder contar com vocês, mães, que possam me deixar aqui. Me tragam dúvidas, me tragam perguntas. O que puder fazer, eu também vou fazer. Eu vou atrás dos médicos, eu vou perguntar e nós vamos juntos nos ajudar, né? Afinal, mãe bloga, sim.